Então vamos fazer a nossa oração nesse momento, buscando uma conectividade com o plano superior, rogando a Deus que esse assunto de hoje nos permita refletir e trazer algo novo para a nossa caminhada, seja no fortalecimento, seja no discernimento, seja no clareamento daquilo que precisamos ver em nós, no propósito de renovação, e entender Jesus na sua plenitude. E a plenitude do Cristo se consagra quando fazemos parte dele, quando permitimos que a nossa personalidade reflita os seus ensinamentos e essa sintonia promova os movimentos de renovação e de surgimento de um espírito novo em nós, consagrado a essa construção divina que parte do entendimento, mas chega à obra de transformação daquilo que está à nossa volta e principalmente dentro de nós. Consagra Jesus, o momento divino de cada um, de reencontro e de sintonia com o Criador. E que essa sintonia seja galgada pelo entendimento, para que possa se desvencilhar do medo que trazemos de experiências em religiões outras, que nos fazem enxergar o Deus como punitivo, e hoje nós o reconhecemos, mas precisamos vivenciá-los como Pai de amor. Porque esse sentimento é que vai nos permitir evoluir no entendimento da vida, no entendimento daquilo que a vida nos propõe. Pois tudo que chega até nós é construção própria, é protagonismo de cada um. E nós custamos a reconhecer isso. Ainda resta no nosso coração o sentimento ainda de justiça, criado pela nossa própria ilusão. E custamos a perceber que esses grandes movimentos, que às vezes permitem que o sofrimento chegue até nós, são movimentos de aferição e com a propositiva de evolução do filho ainda consagrado como rebelde que existe em nós, mas que anseia o abraço fraterno do Pai, não exclusivista, mas aquele que reconhece a todos os filhos no único só amor e nos permite representar o Criador na vida através da sua misericórdia, que no nosso patamar evolutivo se chama caridade. Que ela seja plena e que nós reconheçamos que fora dela não existe a construção da felicidade, a qual chamamos de salvação. Que a paz do Cristo, mas a efetividade do seu evangelho se faça na vida de cada um aqui presente. Seja ele encarnado, seja ele desencarnado, mas que a paz esteja ao alcance de cada um de nós. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos fazer uma mistura boa. Essa mistura de hoje, a gente pegou uma temática do Evangelho segundo o Espiritismo, misturou um pouquinho de Palavras da Vida Eterna, de Fonte de Vida, de outras fontes também, vocês vão ver aqui. Tem o Haroldo também, tem um pouquinho de Haroldo aqui hoje. A gente foi a várias fontes para traçar uma diretiva muito vinculada à real renovação. E uma alerta que a gente vai levantar aqui hoje é com respeito a algumas ilusões que a gente possa trazer no nosso coração, no nosso entendimento, e que possivelmente ainda estão impedindo a amplitude do nosso entendimento do que vem a ser a vida e dos movimentos que ela tem reservado para nós. E aí, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a gente encontra o desenho da cepa, da vinha, não sei se vocês lembram, lá em Prolegômenos. E é muito interessante, a gente passa às vezes batido no Prolegômenos e tem uma coisa muito importante, que aquele desenho da vinha ali, o desenho da cepa,
que está no Livro dos Espíritos, ele tem um porquê muito forte, porque ele é o maior, inclusive ele é salientado por Jesus em várias passagens, mas lá no Prolegômenos tem uma fala muito interessante, no Livro dos Espíritos, que é o seguinte: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que intensicia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Justamente uma descrição de nós hoje vinculados ao planeta Terra. Ele fala muito do processo reencarnatório e fala também da quintessenciação desse processo de reencarnação através do trabalho. E aí a gente tem que entender que trabalho é esse. A gente já entendeu, de certa forma, que trabalho é esse, mas será que a gente o está fazendo e o está embasando da maneira correta? Essa é a temática de hoje. Porque cada vez que a gente aproxima mais esse movimento que os espíritos chamam de trabalho, a gente sabe que ele é externo, ele é interno, cada vez que a gente aproxima ele mais da verdade, o resultado dele é mais aprimorado e mais de acordo com o que Deus quer de nós. Então é importante reconhecer esse movimento da cepa. E aí a gente vai, não sei se todo mundo sabe como é que funciona uma plantação de uvas, né? Com diversas finalidades, o próprio fruto, ou produzir o vinho, ou produzir o licor. E aí, eu não sei se vocês sabem, ela passa por muitos momentos de poda. A poda é muito importante para a produtividade da videira. E ela passa por diversas, mas a principal dela, eu vou falar aqui hoje para gente, ela visa preparar, quando ela produz frutos, e visa preparar ela para o próximo movimento de frutos. Então ela dá frutos, ela é praticamente cortada quase toda, quase a raiz, e aí é feito um enxerto nela para acelerar o processo, quer dizer, traz ali eles chamam de, depois eu vou lembrar o nome aqui, para fazer o enxerto, de uma pequena cepa para fazer o enxerto, e aí para acelerar o processo. A gente sabe que a uva ela passa pela poda da implantação, e essa poda da implantação é feita antes do plantio, justamente para essa muda que vai ser acoplada à raiz de outra. Mas também tem um outro tipo de poda, que chama poda de formação, que tem a finalidade de dar forma adequada à planta, de acordo com o sistema de sustentação adotado. Como assim poda de formação? Na implantação, você tem um enxerto de uma planta criança, vamos supor assim, a uma raiz de uma planta velha. Esse enxerto dessa planta criança, ela é muito rebelde. Mesmo com a guia, daquele pauzinho que a gente coloca como guia, ela cresce desordenada, ela produz muita folha. Então, ela exige algumas podas para que ela se adeque ao seu sistema de sustentação. Tem também a poda de frutificação. A poda de frutificação, que é chamada poda de produção, ela tem como objetivo preparar a videira para a próxima produção, quer dizer, a próxima safra. E aí você tem a poda de renovação, que consiste em eliminar da planta os principais braços e cordões que se encontram com pouca vitalidade. Isso aí pode ser devido a acidentes climáticos, danos mecânicos, pragas, doenças. E aí, eles costumam cortar isso para não sugar tanta energia da planta. Então, só aqui tem mais outras, mas nós temos 4 tipos de poda que a videira passa. E aí a gente pode entender muito esse processo da reencarnação dentro desse processo de poda. A gente vai lá na pergunta 132. Depois nós vamos juntar isso tudo, tá, gente? Ainda está um pouco solto, mas depois nós vamos juntar essas ideias todas. Na pergunta 132, lá do capítulo da encarnação dos espíritos, Prelúdio da Volta,
tem a pergunta seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que se sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que é esta a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, torna o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, que é o vínculo ao corpo, né, que ele está querendo falar aqui, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então ele fala aqui que no processo reencarnatório existe o sofrer as vicissitudes da existência corporal. Então, quando a gente leva isso para um gráfico, aquele gráfico da evolução espiritual, a gente tem ele lá no seu momento de simplicidade, ele tem um processo de animalidade muito grande em si, de instinto, que através, essa numeração de 0 a 10 aqui, é claro que é muito mais que isso, mas aqui é só um exemplo, significa as reencarnações. Através de processos reencarnatórios, ele vai experimentando situações na sua vida que promovem a sua destituição desse processo de materialidade e a aquisição de um processo moral que nós chamamos de angelitude. As reencarnações permitem, através do exercício da vida, que ele se aprimore cada vez mais nas questões morais, a vida espiritual plena. Muito diferente disso que a gente está vivendo aqui hoje, onde a materialidade nos suga o tempo todo, nos exige orações, nos exige alinhamento de pensamento, nos exige o reforço íntimo para que a gente se mantenha dentro do processo de evolução moral. E a gente sabe que durante esse processo da vida, a gente tem vários pontos, que são as nossas podas. A primeira poda que a gente tem é onde? Quando a gente nasce, nós passamos pelo esquecimento, nós sofremos uma diminuição pela espirídica, e uma outra poda muito significativa, eu estou falando desse pontinho amarelo aqui, é a verde, ao desencarnar. Qual que é a poda mais séria que acontece ali? O vínculo com a realidade. Durante a vida, a gente pode perder o vínculo com a realidade e nos inserir num processo ilusório, que possivelmente, durante o nosso desencarne, esse reencontro vai acontecer. Então, os exemplos, tanto dessas bolinhas amarelas como azuis quanto a verde, elas representam os processos de poda que a vinha recebe lá atrás. Mas como é que a gente representa isso na nossa vida? O nascer, o envelhecer, o adoecer, o morrer. São processos de poda. E eles exigem, para a gente conseguir o quê? Vitalidade. Mesma coisa que a vinha lá atrás. É o redirecionamento para a vida verdadeira. Riqueza da alma, vitalidade interior, riqueza do espírito. Toda vez que a gente... E aí a vida sempre nos promove isso. Enxertos, podas. Isso acontece, mas olha que interessante, a raiz sempre permanece. E é muito interessante que quando se enxerta a vida na raiz, a gente passa pela infância. Vocês já viram como é que é a infância? E a juventude? Então, é isso que acontece quando a gente reencarna. Quando muda-se o enxerto, é uma nova muda, que é associada à base da videira, mas a base permanece a mesma, o espírito permanece o mesmo. Porque a videira, existe essa diferença entre a videira criança, a videira jovem e a videira velha. A videira criança tem todas as características da criança que a gente conhece. Seu tronco cresce desordenado, não obedece, você põe uma guia, né, que é um pedaço de madeira para servir de guia, ela negligencia essa guia, ela tem um crescimento todo torto, dá muita folha, cresce para todos os lados e tem que ficar podando o tempo todo. Ela chega até a dar muita flor,
mas dá pouca uva se você deixar ela por si só. E é muito interessante, né? A gente vê a videira que dá muita flor, me dá pouca uva. E aí Haroldo fala uma coisa muito séria. A videira que dá muita flor dá muita palestra, muito estudo. Mas se a gente for observar, ela dá pouca uva, pouco resultado em si só. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando fica jovem, fica mais disciplinada, respeita mais essa guia. Mas o que é uma videira mais jovem? Quer dizer, não é criança, mas já cresceu, já foi jovem. Faz muito barulho, fala que sabe tudo, que não precisa dos pais, nem isso que a gente ouve dos jovens, mas continua produzindo poucos frutos. Já a videira velha, mais experiente, ela é centrada, ela cresce, não dá muitos galhos, nem folhas, nem flores, mas muito fruto, saboroso, de boa qualidade. Quando se enxerta uma muda numa base mais experiente, a vinícola fica mais fácil de cuidar, porque ela fica mais obediente, mais resignada, responde melhor aos cuidados do viticultor. E quem que é o viticultor da nossa vida, gente? Quem que é o grande viticultor da nossa vida? É o Cristo, que representa o movimento de Deus para nós. Então, toda vez que a nossa base de conhecimento, de experiências, ela se desvincula da ilusão e ela funciona como uma videira, como a raiz da videira, ela propicia a essa videira, dentro dessa plantação de uvas, ela dá frutos bons. É isso que a gente está passando aqui agora. Há muito tempo foi dado guias para a gente, e nós negligenciamos essas guias. Há muito tempo foi dado diretivas à humanidade, às nossas raízes. Onde estão as nossas raízes? Experiências em diversas religiões. O nosso passado é todo marcado com isso. E hoje, ao negligenciar essas guias, o que faz? Eles colocam uma guia mais forte, que é essa pandemia que a gente está passando por ela. Para que a gente se acerte. Mas isso não é um castigo. Isso é um grande movimento de tentativa da espiritualidade para conosco, para que a gente saia dessa ilusão. Muitos de nós aqui achamos que estamos garantidos por estarmos no Espiritismo estudando o Evangelho. Mas por dentro de nós ainda somos aqueles elementos do passado cheios de vícios, cheios de bloqueios, cheios de incompetência para a realização do seu caminho da felicidade. E aí a gente precisa acordar para isso, a gente precisa olhar para isso. E esses enxertos vêm. A pandemia é um enxerto. E será que espiritualmente nós somos a planta criança, jovem, adulto ou ancião? E aí por trás disso tudo está o propósito de toda renovação. Toda renovação, gente, tem um propósito divino. Não se muda as coisas por acaso, só se muda para progredir. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Nós não somos coitadinhos. A gente tem que se enxergar como culpados. Porque senão não vem o arrependimento, que Lucas fala tanto pra gente. Não vamos fazer carinha de anjos, não. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. E não adianta ficar somente sofrendo. A gente tem que enxergar isso como oportunidade e crescer nessa oportunidade. E sair do posicionamento de coitadinho, que nós não somos. Em vez de coitadinhos, nós colocaremos culpados, infelizmente. E reconhecer o que chega para nós na forma de nos aprimorar como filhos de Deus. Nós estamos aqui para trabalhar. E trabalhar o tempo todo. No positivismo, na esperança, no alimento para o outro, no alimento espiritual para o mundo. Esse é o nosso papel. Vão chegar dificuldades? Vão. Amarelas, azuis, verdes. Mas a gente vai saber reconhecê-las e inverter o processo dela, fazê-las elementos primordiais ao nosso crescimento espiritual. É o nosso papel aqui, desenvolver isso. E aí a gente entra no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, e vamos falar dessa nova era. Que nova era é essa? O que ela propõe? E qual o cuidado que a gente tem que ter com ela? A gente parte muito do princípio das três revelações,
que possivelmente foram 3 podas e 3 enxertos também nos nossos processos de evolução aqui na Terra. A primeira dela foi feita por Moisés. Uma poda e um enxerto através dos 10 mandamentos no condicionamento social, moral. E aí veio Cristo, já como um segundo enxerto ou mais. A gente teve vários outros lá atrás, eu estou colocando o número aqui, mas esse número ele é muito maior que esse que eu estou falando, mas ele é marcante no seu processo, que ele nos faz perceber um pai não vingador, não austero da maneira como a gente viu lá em Moisés, mas um pai amor. E eu vou explicar por que daqui a pouco. Por que nós precisamos entender e viver esse pai amor, porque muitos de nós ainda estamos com medo de Deus. Por que medo de Deus? É porque nós temos medo da vida. Do que a vida está nos propondo agora, nós estamos cheios de medos. Medo de sofrimento, medo daquilo que está, às vezes, a nos encontrar na vida. E o terceiro momento desse, trazido pelo entendimento do amor através do processo de reencarnações, vivências múltiplas, existência do plano espiritual e imortalidade da alma, que vem trazido através do espiritismo para nós. Então, nós somos essa videira que está passando por esses processos aqui, ó. Então, o momento ali daquela poda geral foi as transições entre esses três elementos aqui. Revolucionários e evolucionários. E o primeiro dele vem de Moisés, que trabalha para a gente a questão do Deus único na humanidade. É o Espírito que ele enviou em missão para tornar conhecido não só aos hebreus, como também aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinava-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Lembra do trabalho que Moisés teve? Foi para revelar essa divindade. E a gente consegue perceber isso, porque parte de nós ainda vive isso. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não teriam então compreendido, mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispícios brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha a percorrer. Esse foi o momento de Moisés. E aí continua. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento dos que se encontravam, os povos, que a ele se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, que é o medo, né? Nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências. A inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhe necessária uma representação semimaterial, qual que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. Esse era o momento que Moisés, e o desafio de Moisés com esse povo. Não esquecendo que esse povo passou 40 anos no deserto para que ele fosse aprimorado para viver uma nova era. Em 40 anos morre-se muita gente. Né? Lembra da passagem? E aí, o Cristo, numa próxima etapa, foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-lo irmãos. Esse é o objetivo da vinda do Cristo aqui, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei de progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Uma coisa importante que ele falou aqui para a gente, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Somos nós, né, gente? Quem habita a terra hoje.
Então, a Terra está sendo preparada para uma morada de espíritos superiores. Por isso que eu falei da gente reconhecer esse processo ilusório dentro de nós. Porque pode ser que a gente não faça jus a essa continuidade. Isso é uma responsabilidade muito grande, é de cada um de nós. E aí vem o texto da noite, que eu queria desenvolver com vocês. São chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Nós vamos estudar isso aqui. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraia a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade moral tocarão o espírito, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra e o espiritismo a concluirá. Ou foi um espírito israelista muloso, 1861, que trouxe essa mensagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí é o nosso assunto de hoje. A gente tem muita coisa para conversar aqui. Ele fala que são chegados os tempos para o desenvolvimento de ideias que realizem progressos que são os desígnios de Deus. Então, esses são os novos tempos. As exigências são muito grandes para nós. Muito grandes para nós. Mas o que está acontecendo? Nós precisamos desenvolver novas ideias. Novas ideias dentro de nós, elas passam por um processo onde eu vou no meu passado buscar conhecimento das minhas experiências. E aonde eu coloco isso em comparação a algo que eu tenho aprendido nesse momento. E eu tiro uma conclusão. Só que quando eu vou no passado buscar esse conhecimento, eu posso trazer coisas não muito boas. Eu posso trazer ideias acrisoladas, engessamentos. Muitas vezes, a gente precisa rever os conceitos. Rever os nossos conceitos. Por exemplo, não estou falando que isso é ruim, mas muitos de nós se consideram espíritas, mas são católicos. Tem problema ser católico. Mas o propósito espírita é outro. O propósito espírita pleno, ele é a libertação do espírito de certos pensamentos enraizados. E às vezes a gente enraiza a nossa vida ainda com experiências passadas. O pior, levamos isso para dentro de uma casa espírita. Isso é muito sutil. Isso é muito sutil. Não tem problema nenhum uma casa espírita ser católica ou espírita católico. Não tem problema nenhum. Desde que ela se conscientize disso. Porque ela, para se intitular espírita, ela tem que respirar, viver Kardec no seu Pentateuco. E começar a tirar as impurezas mentais, psíquicas, de raciocínio que nós trazemos das nossas vivências pregressas. Então, se nós queremos desenvolver novas ideias, e boas ideias, ideias libertadoras, nós precisamos nos ficar livres de muita coisa. Exemplo, preconceito. Nós temos preconceito religioso, nós temos preconceito de raça, nós temos tudo ainda enraizado em nós. Nós só vamos realmente entender a pureza do amor de Deus quando a gente tirar esses miasmas que atrasam o nosso processo de caminhada evolutiva, que não nos permitem ser felizes. Que não nos permitem ser felizes. Vai chegar um tempo que a humanidade ela não vai precisar de chancela religiosa. Ela vai ter uma diretriz espiritual maior. Hoje, infelizmente, a gente tem. Porque nós precisamos caminhar para esses progressos que estão nos desígnios de Deus, que é a libertação do espírito. Mas a primeira libertação do espírito é de si mesmo, dos seus engessamentos. E nós vamos buscar isso no Evangelho daqui a pouco.
E olha, esse processo ele não se efetua sem lutas árduas dentro de nós. Lutas árduas dentro de nós. Lutas para aceitação. Lutas para entendimento. E quais são essas lutas? Nós vamos falar delas daqui a pouco. O perdão é uma delas. A simplicidade, a busca de simplicidade é uma luta. A luta pelo não preconceito, pelo não dogmatismo, são lutas. A luta pelo não egoísmo, pelo não orgulho, são lutas. E são violentas. E ele fala aqui, aquelas ideias que quando precisa atingir essa maturidade, de abalos e discussões a fim de atrair a atenção das massas. Porque ele fala que somente dessa forma, desses grandes movimentos, esses grandes abalos, é que chama a atenção da humanidade, infelizmente, gente. Quando que se consegue isso, ele fala que a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos. Por isso que a gente precisa ficar livre dessas situações. Porque Moisés, ele abriu esse caminho. Jesus trouxe como se diz, o nosso direito interno a esse processo de desenvolvimento dessa obra de evangelização da nossa vida. E o Espiritismo concluirá, porque na era do Espiritismo, o mundo já vai ter se regenerado, né, gente? E não estou falando aqui que o Espiritismo é melhor que a era de Jesus, que é melhor que a era de José. Está falando de coisas de tempos. O tempo de Moisés foi de abrir o caminho. O tempo de Jesus foi trazer a era de amor definitiva. E aí o Espiritismo vai ser onde isso vai ter que ser concluído em nós. E não tem como fugir disso, não. Não tem como fugir disso, não. A gente vai lá em Mateus, para entender um pouquinho o que desenvolver essas ideias, aonde que possivelmente está a nossa falha, tá, gente? Eu quis trazer isso para esse grupo aqui hoje. No desenvolvimento dessas novas ideias, porque a gente se considera velho, né, enraizado ainda. Tem uma passagem de Jesus muito bacana. Disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão. Isso aqui é uma profecia, viu, tá, gente? Nós vamos entender isso aqui hoje não, mas é uma profecia. E aí ele fala: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que Jesus estava querendo dizer para a gente aqui? Se nós nos apropriarmos desse novo enxerto, que é a palavra de Jesus sobre a nuance da imortalidade da alma, mas utilizando o homem velho que existe em nós, ele não funciona. E onde que está esse homem velho? Dentro de tudo isso que nos engessa de evoluir. O achar-se coitado, achar que é injusto. O Evangelho fala isso claramente para nós, tudo é uma construção própria, a gente precisa assumir isso. Parar de sentir-se coitadinho. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de um elemento maravilhoso, que é esse poder de cocriação que ele nos dá. Nós precisamos nos apropriar disso. E aí ele fala que nós precisamos romper dentro de nós essas ilusões. Porque a gente pode estar achando que está fazendo certo, e não está fazendo certo. A gente precisa entender que está tudo sobre a vontade dele, sim. Mas não é ele que construiu, fomos nós que construímos. E a gente colhe o que a gente planta. E aí, com a nossa condição da nossa raiz, a gente precisa dar força a esse enxerto jovem que a vida nos propõe, que é a oportunidade. Cada vida nova para nós, é um enxerto novo. Mas foi feita uma poda antes. Porque se continuasse a nossa videira espiritual com a mesma planta, a mesma estrutura de planta, as nossas manias, as nossas incompreensões sugariam a energia vital da nossa vida. E a gente deixa isso acontecer.
Muitos de nós estão deixando isso acontecer. Deixando a planta velha ficar e não aceitando a poda e não aceitando o enxerto. Mas para isso, a nossa base tem que ser a melhor. Ela precisa ser melhor. Por quê? Porque existe um grande impositivo para esse processo de renovação. E é isso que eu queria discutir com vocês. O evangelho, para ser integralmente, nós estamos falando de integralmente entendido e vivenciado, ele requer esse rompimento desses antigos padrões comportamentais. A gente fala que nós acreditamos na justiça divina, mas nós sofremos demais com aquilo que chega para nós. Então, quer dizer, uma coisa não condiz com outra. Eu acredito na justiça divina, mas quando chega esse momento para mim, quando chega uma doença, eu enlouqueço, eu me revolto. Então, essa integralidade de entendimento, de vivência aqui, ele não está sendo alcançada. Porque ela precisa desses rompimentos, desses padrões comportamentais que a gente tem. É o padrão comportamental do desespero, da não compreensão. E eles são assimilados ao longo de experiências reencarnatórias. E aqui são representados pelo símbolo da veste velha ou dos odres velhos. Precisamos ficar livres dele, precisamos libertar nosso espírito. A esperança é um grande elemento. A esperança é a perspectiva da vivência do espírito pleno em nós, do anjo que existe em nós. A gente precisa focar nisso. Porque, de acordo com essa realidade, olha só que interessante. Nós temos no Evangelho algumas prerrogativas para a evolução. Arrepender-se dos erros. E a gente pode até buscar isso no Evangelho, né? Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que ele trouxe isso? Porque o processo de arrependimento, ele coexiste em nós através do reconhecimento do erro. É o primeiro passo para a evolução do espírito. O espírito depende desse arrepender-se. Ele é o reconhecimento do erro. Uma outra prerrogativa de evolução. Então, existem várias, tá, gente? Eu trouxe algumas. O perdão das ofensas. E o perdão das ofensas, ele tem que ser cada vez mais aprimorado dentro de nós, até que não exista mais perdão, porque não existe ofensa. Se não existe ofensa, não precisa de perdão. Isso é uma premissa de evolução, pelo menos para o nosso planeta Terra. Uma outra premissa muito forte, caridade, uma caridade verdadeira. Fora da caridade não há salvação. A gente tem conhecimento disso, a gente tem isso aqui nas nossas vidas, a gente tem isso como na nossa área de consciência, mas ainda estamos enraizados num movimento que se chama medo. Eu tenho que arrepender esse meu medo, porque senão Deus castiga. Eu tenho que perdoar meu ofensor, senão Deus não me perdoa. Eu tenho que fazer caridade, porque o Evangelho fala que fora da caridade não há salvação. Se eu não fizer caridade, então eu vou ser condenado. Isso tudo é base no medo, no receio. A gente está baseado nisso. Nós movimentamos nossa vida através desse medo aqui. E, infelizmente, esses movimentos libertadores que a gente está falando aqui, esses três aqui, quando eles são galgados no medo, ele tem um alcance limitado. Eles deveriam ter um alcance na nossa vida ilimitado. Eles deviam libertar o nosso espírito. Porque quando a gente fala desse medo, e a gente fala desses elementos, a gente está falando do medo da vida. E a vida é representada para quem? Por nós, por Deus. Então nós ainda estamos nos relacionando com Deus através do medo. O medo da vontade dele. Não há uma boa relação entre filho e pai através do medo. A melhor relação que existe entre filho e pai se chama amor, compreensão, fé, que é a vivência plena do que ele argumenta para nós. Então a gente precisa mudar. Primeira coisa, esse arrepender-se. Eu preciso me arrepender porque eu desejo estar próximo de Deus, porque eu sinto segurança quando meu pai está próximo de mim. Eu preciso perdoar, mas eu preciso trabalhar meu âmbito de ofensas, de sentir-se ofendido. Porque quando eu não me sentir ofendido, eu vou estar mais próximo daquilo que Deus quer de mim. Eu vou sentir Ele na minha vida mais plena. Eu quero sentir Deus.
dentro de mim e fora de mim. E eu pratico a caridade porque não existe outro movimento no mundo que vai modificar o que está à minha volta e o que está dentro de mim, que não seja o pleno amor pelo meu próximo. O pleno amor pelo meu próximo. Que é a caridade perfeita que caminha para o entendimento da parábola do samaritano que a gente já estudou. Eu preciso me aprimorar. Quando eu sinto esse arrepender, quando eu sinto que eu estou ofendido, quando eu sinto que eu estou no processo de caridade, para eu me aperfeiçoar nesse elemento de Deus, que eu reconheço Deus através da vida. E parar de imaginar Deus. Parar de imaginar o trono dele, um velhinho sentado. Eu consigo imaginar Deus olhando para a vida. Ponto final, gente. Eu consigo enxergar Deus no meu próximo, na natureza, em todos os movimentos que estão à minha volta, eu consigo enxergar Deus em mim. Mas não materializar. Não vamos materializar Deus. Ele é muito mais que isso tudo que a gente conhece. Ele é um conceito muito maior que isso. E o primeiro elemento que me aproxima dele se chama... o sentimento que me aproxima mais de Deus é a gratidão. Por tudo. Pelo bom, pelo ruim. A gratidão. Porque está tudo muito certo, muito justo. A gente precisa incorporar isso aqui. Senão nós não aprimoramos esse entendimento da vida e não vivenciamos o evangelho pleno do Cristo. Porque aí Deus vai crescer em nós. Quando a gente quebrar essas barreiras, deixar de ser o solo que ignorou a semente, que chegou cheio de espinhos, que é a maldade, que chegou cheio de predegulhos, que é a dureza, mas aquele solo que recebe e aperfeiçoa-se para receber essa semente através da sua libertação. Isso é muito importante para a gente. E aí a gente consegue entender essa passagem, né, gente? Conseguiram compreender essa passagem? Ela é muito importante. A gente precisa, isso tudo que a gente está aprendendo com Jesus, tirar um pouquinho dos conceitos antigos, dos sentimentos antigos, para a gente criar um ambiente mais puro para receber Jesus dentro da gente. E entender numa dimensão de irmão maior mesmo, aquele que ama profundamente o outro irmão e que não nos abandona de forma alguma. Ele está aí com o seu movimento libertador à nossa disposição a todo tempo. Então a gente precisa deixar essa posição, porque ele precisa da gente. E tem uma música, que eu não coloquei ela para tocar aqui não, mas ela é interessante, é uma composição de Marielza Scott, fala para a gente. Então ele veio e disse, já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes e só disse, confiam. E foi justamente isso que Cristo veio. Ele veio nos mostrar o mal que existe em nós, que está à nossa volta. Ele mostrou as dificuldades do nosso caminho e mostrou a maldade, tanto que existe dentro de nós, que é representada pelos espinhos. E aí a gente ficou com medo disso tudo. Nós criamos um medo disso tudo, porque é compreensível que tenhamos medo. E a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de nós, a gente tem medo do outro. Mas quando a gente tem medo, o Cristo vai aponta para onde nós vamos chegar, através da esperança. E nos pede, confia e segue o teu caminho. Leva a tua cruz até que ela se desgaste, você não a precise mais dela. E aí você vai se sentir-se liberto. Liberto das amarras. Confiemos em Jesus, meus irmãos. Vamos confiar em Deus. Mas através da melhoria que nós precisamos fazer. Vamos ser melhores uns para os outros e para nós mesmos. Vamos ter cada dia um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Vamos ser cada dia um marido melhor, um esposo, uma esposa melhor. Vamos ser cada dia um funcionário melhor.
Vamos sair do processo de rebeldia, de incompreensão. Vamos reconhecer Jesus como nosso guia. E nós só reconhecemos Jesus como nosso guia como aceitamos o exemplo maior dele que nós queremos ser e precisamos ser. Não vamos ser nós mesmos o tempo todo. Nós precisamos deixar de tudo aquilo que fala através de nós, que é embasado no ser que somos, e precisamos confiar que tudo que fala através de nós seja embasado na voz e nos movimentos de Jesus, que é um movimento libertador, porque ele ergue multidões, ele levanta multidões, ele precisa levantar a multidão que existe em cada um de nós. E vamos lembrar desse olhar compassivo, esse olhar aqui que vai modificar o mundo, que já modificou a muitos. E vamos apaziguar no nosso coração todo sentimento de compreensão. Porque sofrer é uma opção. A dor, ela pode ser impositiva, mas o sofrimento é uma opção nossa. E que a gente glorifique Jesus e saiba glorificá-lo na sua grandiosidade, na sua plenitude. Mas ele não é grande para ser diferente de nós. Ele é grande para mostrar que nós temos de nós um Cristo, que vai ser grande, talvez maior do que ele foi quando esteve aqui pisando na terra. É isso que quer dizer, que vocês farão o que eu faço e muito mais coisas. Mas para isso nós precisamos acelerar o nosso processo de caminhada, de sintonia. E aí, com certeza, quando a gente compreender isso, nós vamos receber esse sorriso. O sorriso do irmão que reconhece o outro irmão, que volta ao aprisco do Pai, ao aprisco de Jesus. E quando a gente expressa isso para esse grupo aqui, a gente expressa numa forma de amor, porque é o nosso desejo que cada um encontre as suas verdades e que construa as suas certezas e que elabore o seu processo de libertação. E o principal dele é não querer ser a mesma pessoa. E aí eu trouxe algumas coisas que vieram lá do livro, do módulo Roteiros, né, que chama Impositivo, Roteiro 5, que chama Impositivos da Renovação. Quem deseja implementar mudanças de comportamento prioriza a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sobre novas bases. Então eu preciso modificar minha base, que possivelmente essa base minha, ela está gerando deturpamentos naquilo que eu sou hoje. Porque isso é reformar, isso é educar. Uma outra coisa também, já que nós falamos em educação, ela é a base para a vida em comunidade por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do espírito. É um processo de desenvolvimento de experiências, na qual o educador e educando desdobram as aptidões inatas. Então, a aprendizagem é tanto para quem está educando, quanto para quem está sendo educado, aprimorando-as como recurso para a utilização consciente nas múltiplas oportunidades da existência. Então, tem que ser consciente. Tem que ser um movimento consciente. Ele tem que ser sabido, tem que ser estudado nas múltiplas oportunidades da existência. Essas múltiplas oportunidades podem ver também na oportunidade da poda e do enxerto. Objetivada como intercâmbio de aprendizagem, merece considerá-las nas matérias, nos métodos e fins. Nas matérias, os conteúdos, o método, a maneira e as finalidades. Então, abrange tudo. Quando se restringe a instrução. Não somente a formar hábitos e desenvolver o intelecto. Deve dedicar-se à educação, mas as experiências, por não cessarem, se fixam, se reformulam, tendo em conta as necessidades da convivência em sociedade e da autorrealização do educando. Então, são dois processos que refletem a evolução do ser. Esse processo da construção de novos hábitos, que se baseiam no desenvolvimento do intelecto, mas também no desenvolvimento da gestão do sentimento. E eu faço isso através das experiências do meu dia a dia. E aí eu aprimoro a minha convivência com o meu próximo, mas também aprimoro a convivência comigo mesmo.
esse aprimoramento que é a evolução. Entender isso é bacana para nós. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece o de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. Que a gente viu lá, né, da planta jovem que é enxertada na raiz. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. E quem é que traz esse tato, essa experiência e essa profunda observação para que a nossa vida no enxerto seja mais assertiva? Jesus. Não é ele que cuida da vinha? Não é ele o dono da vinha? Nós somos o quê? As cepas, né? Nós somos as plantas. Ele é que traz para a gente, através do evangelho dele, isso aqui. Um campo de observação profunda. Uma sensibilidade, que quer dizer o tato. E muita experiência. Porque já viveu isso tudo, já evoluiu. Isso aqui está na questão 917 do Livro dos Espíritos. E aí a gente tem os 4 pilares da educação para o século XXI. Vindo lá da Unesco, é coordenada por Jacques Delors. Que é interessante que a educação, inclusive a educação 4.0, bate muito em cima disso aqui. Quais são esses pilares? Aprender a aprender, que indica o interesse e a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância. Então, aprender a aprender. Essa abertura para o conhecimento. E esse desejo de sair do campo da ignorância, o desejo. Aprender a fazer. Aí vem a experiência. Mostra a coragem de executar, de correr risco de errar, mesmo na busca e acertar. Aprender a conviver. Aqui tem colaboração, aqui tem convivência, aqui tem tudo. Traz o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos os exercícios de fraternidade com o caminho do entendimento. E aprender a ser, que talvez seja o mais importante, por explicar o papel do cidadão e o objetivo de viver. Aqui nós temos todo um processo de aprendizagem. E aqui fala do meu próximo, e aqui fala da convivência comigo mesmo. Aqui fala da disposição de aprender. E aqui fala da experiência do aprender fazendo. Aqui está todo o processo. E a gente tem muito disso aqui. O Centro Espírita, ele promove isso para a gente. Aprender a aprender é a vontade. O aprender a fazer, a experiência de fazer. Através de quê? Através do movimento da caridade. Você tem aqui até o exemplo da campanha do quilo, das reuniões mediúnicas. Eu aprimoro o meu conviver. E eu aprimoro o meu ser. Renovação íntima. A doutrina dos espíritos, eminentemente racional, o espiritismo dispõe de vigorosos recursos para a edificação do templo da educação, porquanto penetra nas raízes da vida, jornadeando com os espíritos através dos tempos, de modo a elucidar recalques, neuroses, distonias, que repontam desde os primeiros dias da conjuntura carnal, a se fixarem no carro somático para complexas provas de expiação. Voltando na videira, né, gente? De novo aqui, estamos junto da videira. Templo, aqui ele falou, edificação do templo da educação, dentro de cada um. Penetra as raízes da vida, jornadeando com os espíritos através dos tempos, de modo a elucidar recalques, neuroses, distonias. De onde vem isso? Do passado, do homem velho, que repontam desde os primeiros dias da conjuntura carnal. E se fixam no carro somático. O que é isso? Perispírito. Eu sinto isso na minha vida. E aí ele traz o meu processo de prova e expiação. O meu passado constrói o meu processo de prova e expiação. Isso que ele quis dizer. A doutrina espírita vem esclarecer, elucidar isso e nos acordar. Então, a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. Todos os sentidos da nossa existência. É a vivência do evangelho. Todos os sentidos, quando estamos sozinhos, conosco, como estamos tomando banho, como estamos assistindo televisão, como estamos trabalhando, como estamos orando, como estamos na casa espírita, quando a gente está buscando coisas dentro de nós, quando a gente está passando por momentos exteriores.
em todos os sentidos da nossa existência. A gente tem que se observar, ver os nossos reflexos, ver as nossas reações e entendê-las e corrigi-las, as que não estão bem encaminhadas. Isso é modelar. É sempre um processo contínuo. A transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. É essa transformação. Por que eu quis trazer isso? Eu acho que está nessa aqui, que é um meio de darmos a nova direção aos valores que já possuímos, é corrigir essas deficiências, mas cujas raízes ignoramos. Então a gente não sabe de onde elas estão vindo. Ou não temos motivação para mudar. É a aquisição da consciência de si, para aprender a ser, a existir, a se realizar como criatura divina que somos. É achar essa divindade dentro da gente. Isso é o processo de autoconhecimento e de aquisição de valores. E aí, como é que a gente faz essa reforma? Reforma da nossa casa íntima, né? Através da vontade. Primeiro passo. Primeiro passo. É a disposição, a força interior e a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que a gente precisa conquistar. Até cortou aqui, né? Porque a vontade é o primeiro passo. E aí vem o segundo passo, que é a atenção plena. O segundo passo é a observação e identificação do que passa dentro de nós. É o reconhecimento. Aí vem o terceiro, que é a transformação. Agora vem a ação, a prática e a atitude. Aqui vem a transformação. É fazer diferente. Se eu falei uma coisa e não gostei, não falo mais. Se o meu vizinho, às vezes, me chama a falar mal do outro e eu vou na onda dele, eu não vou mais. Se eu tenho medo, se eu tenho receio, essa pandemia me deixa receio de perder os meus parentes, meus entes queridos, procura fé em Deus. Eles só vão embora quando chegar a hora de cada um deles e a permissão divina é dada para isso. E eu vou saber entender. Não quer dizer que eu não vá sofrer. Mas pelo menos entender eu vou. Mas pelo menos eu não posso ficar congelado diante desse medo. Eu continuo fazendo, agindo, aprendendo, me transformando. E aí eu consigo trabalhar esses elementos dentro de mim. Eu preciso saber a origem deles, gente. De onde que eles estão, no meu passado. A culpa, a raiva, o ódio, a tristeza, a melancolia, a inveja, a amargura, o ciúme, a irritação, o estresse, a ansiedade, o desespero, a angústia, a mágoa, a intolerância. Eu preciso buscar aonde que tem a minha representação nesses elementos aqui, porque eu preciso buscar a cura. E muitas vezes a cura dele vai ser o exercício disso aqui, do desenvolvimento disso aqui em nós. E a gente tem muito mais coisas a desenvolver do que deixar de ser. Repararam? Eu preciso desenvolver o amor, a abnegação, a afabilidade, o bem-querer, a benevolência, a bondade, saber o que é cada um desses elementos aqui. A brandura, a caridade, o carinho, a compreensão, a coragem, a disciplina, a doçura, a esperança, a fé, a generosidade, a gratidão, a humildade, a indulgência, a lealdade, a justiça, a misericórdia, a modéstia, o otimismo, a paciência, o perdão, a pureza de coração, a responsabilidade, a simplicidade, a simpatia e a solidariedade. Esses elementos aqui vão me aproximar da felicidade, é o que eu busco. Então, a gente busca isso aqui o tempo todo. E aí a gente vai esquecer até de sentir medo da vida. A gente vai esquecer até de se sentir frágil, porque nós não somos frágeis. E aí a gente vai entender lá naquele gráfico que a gente construiu do amor lá, que nos vincula a Deus, é esses elementos aqui que vão nos fazer entender Deus na sua profundidade. Porque não existe morte ou extinção. Existe sempre transformação. Nós jamais matamos o homem velho, gente. Podemos sim, primeiro, conquistá-lo, renová-lo e educá-lo. Isso aqui é o processo de trazer a caridade para o nosso movimento evolutivo, de tratar com caridade o homem velho, que nós somos um homem velho há muito tempo. Nós devemos respeito a ele. Mas agora nós precisamos transformá-lo, porque queremos viver uma era nova, um momento novo. Nós precisamos viver uma relação diferente com Jesus, uma relação diferente com Deus. Isso aqui só vai quando nós percebemos dentro de nós os pontos que nos impedem de aprimorarmos isso. Eles existem. Não vamos ficar iludidos, não. Não vamos ficar iludidos, não.
nós precisamos sim reconhecer o que há de ruim dentro de nós. O ruim para nós, o ruim para o outro e o ruim para a vida. E o ruim para representarmos a palavra de Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos. Tinha mais coisa para trazer, mas como sempre o tempo é curto. Mas nós desejamos que não tenhamos sido duros com esse grupo, porque eu estou falando também para o eu que existe em mim. Mas que a gente possa ter sempre à disposição o amor de cada um de nós, para nos acordar, para nos mostrar o caminho, para nos balançar, mas também para nos acalentar quando a gente estiver no desespero, na dor e na fraqueza. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. E que o Lar da Prece esteja sempre representando essa libertação das almas, através da sua evolução, através dos seus bons direcionamentos e dos bons caminhos que nós vamos direcionar os nossos irmãos. E aí eu queria ouvir um pouco vocês. Que aí a gente devia estar conversando. Né? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Só agradecer por essa seleção de orquídeas que você passou. Muito bonito. Tinha mais uns 15 slides aqui, para falar a verdade. Daí. Tinha, assim, bastante coisa ainda, mas a gente estuda para a gente também, quando vai trazer, né, para o grupo, aí a gente estuda muita coisa para trazer uma parte delas. Uhum. Tem uma parte que você falou sobre a renovação para consigo mesmo. Muitas das vezes a gente não consegue nem conviver com a gente mesmo. Uhum. Então eu penso que a gente tem que fazer primeiro essa mudança para poder a gente estar convivendo com o outro. É verdade. É verdade. A gente tem que fazer uns encontros primeiro, né, seu Dai? Os encontros internos. Para a gente depois conseguir ser melhor para o outro, né? Aí, vamos continuar com a nossa campanha, tá, gente? De trazer o pessoal de volta aos estudos. Porque nós temos percebido, não é só aqui nesse grupo, não, nos outros também, que há uma diminuição. E a gente não sabe por quê, porque a pessoa continua em casa, continua ali, algumas voltaram ao trabalho, mas continuam com a mesma disposição, os horários são os mesmos, então não justifica. Que a gente não está cobrando, mas a gente está assim, preocupado em deixá-lo sem contato com o estudo. Isso é muito sério. Né? E aí, para a gente começar a fazer esse trabalho. Vamos fazer a nossa prece? Alguém quer fazer por nós? Eu gostaria de colocar um familiar nosso que está passando por um momento assim, bem debilitado devido à Covid. Mas a gente com fé em Deus que ele vai conseguir sair dessa. É um concunhado muito importante, muito querido para mim e para a família. Que Jesus possa reunir as forças dele, que ele possa estar melhorando cada dia. Então nós vamos envolvê-lo, viu, Dai? Nós vamos envolvê-lo na oração. Ele chama Edmilson Francisco Couto. Ah, tá. Então agora nós vamos envolvê-lo através da oração, pedindo a Jesus que o fortaleça, que fortaleça seus familiares, que traga paz e harmonia para esse processo que ele está passando. Mas que ele seja benéfico ao espírito, que ele consiga movimentar o espírito para o entendimento, o crescimento, e que ele possa sempre enxergar a bondade de Deus próximo dele, próximo dos familiares. Senhor Jesus, nós agradecemos profundamente a oportunidade do estudo. Rogamos a Ti, Senhor, que interceda por todos aqueles que aqui não puderam estar, que envolva esses corações e que a gente possa compactuar esse movimento que vai trazer um entendimento profundo de quem somos, de quem precisamos ainda desenvolver.
e que a nós e aos espíritos que nos circundam, Senhor, que as tuas bênçãos possam ser despejadas, mas percebidas também por cada coração e utilizadas para que a nova era alcance a nossa intimidade, para que ela possa alcançar o mundo. Sejamos mais caridosos, mais amorosos, que tenhamos compaixão, harmonia, fraternidade, e que em teu nome nós possamos entregar a nossa vida ao mundo para que ele seja melhor, para que ele seja mais fraterno, mais caridoso. Que a tua vontade se faça, Senhor, acima da nossa. Que assim seja. Assim seja. Graças a